Querida igreja, queridos irmãos, é sempre com muito temor e tremor diante do Senhor, mas também muito desejoso o coração de que a palavra do Senhor, nesta manhã, fale ao nosso coração mais uma vez, assim como sempre o Senhor tem nos falado por meio da sua palavra neste lugar. Leremos neste momento João capítulo 13, de 31 a 35, com base no tema que estaremos meditando, este novo mandamento deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz-nos assim a palavra de Deus: quando ele saiu, ou seja, quando Judas Iscariote saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um tempo estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também vos digo agora a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. E novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Oremos. Senhor, Tu é a palavra que está diante de nós. Teu é o povo, Deus, que está diante de Ti. Teu é o servo que fala contigo. Fala-nos agora, Deus, por meio da Tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. O novo mandamento. Meus queridos irmãos, um dia eu estava passeando numa feira internacional, a Feira Internacional do Guará, e parei em frente a uma loja, das muitas que tem ali, uma loja de roupas de festa. Eu não sei se vocês sabem, mulheres, que aqui na Feira Internacional do Guará tem roupas de festa e roupa boa. E sentei-me ali aguardando a Isane, e de repente me chamou a atenção o diálogo de uma vendedora com uma cliente, com base nesta questão do novo mandamento. Eu fiquei observando o diálogo e a cliente chegou e disse assim: moça, quanto é aquele vestido? Um vestido de festa, muito bonito. E a vendedora disse: R$280. Ela era nordestina, falou forte, né? R$280. Aí a cliente disse assim: mas eu só tenho 250, a senhora não pode fazer para mim por 250? Ela disse: não posso, porque já está com desconto, eu não posso fazer de jeito nenhum por 250. E ela insistiu: a senhora não pode dar um jeitinho para mim, eu preciso tanto desse vestido, eu preciso tanto dessa roupa. Ela disse: olha, faz o seguinte, então, tu faz um cheque, me paga daqui a 30 dias. Ele disse: não quero pagar em cheque, eu quero pagar em dinheiro, porque se o cheque eu vou ter que assumir o compromisso que talvez eu não possa honrar. Mas então, vamos lá, o que a senhora pode fazer? E insistindo com ela, até que num determinado momento a vendedora perguntou assim: mas para que tu quer esse vestido? Com aquele jeito forte e falando alto: para que tu quer esse vestido? Ela disse: é o seguinte, é porque eu sou aluna de um curso de teologia, eu estou me formando e eu preciso desse vestido para ir na festa de formatura, mas eu só tenho R$250. Aí ela disse assim: mas por que tu não disseste antes, mulher? Eu também sou serva do Senhor, eu sou serva do Senhor. E aí começaram ali, se abraçaram ali, virou um culto o negócio, virou um culto. E se abraçaram e ela disse assim: e tem mais, é o seguinte, como tu és serva do Senhor, o senhor também não vai ser 250, vai ser R$200 para você, e eu vou fazer o vestido. Que manifestação de amor, se abraçaram ali, e quase que eu entrei e dei a bênção apostólica. Porque foi um culto, não foi, meus irmãos? Um culto, um momento onde o amor de Deus foi ali manifestado, um testemunho publicamente dado. E Jesus Cristo nos ensina, amados, nesta manhã preciosa, quando nós estamos aqui diante da celebração da ceia do Senhor, a bênção que é a comunhão, e Ele deixou este mandamento: olha, assim como eu vos amei, vocês precisam amar uns aos outros, vocês precisam exercer este amor. E esta colocação de Jesus,
ela antecedeu a um momento muito precioso, era o momento da última ceia. Estavam ali reunidos os discípulos, estavam celebrando a Páscoa. E num determinado momento daquela ceia, Jesus levanta-se da mesa, sai da mesa, abaixa-se e começa a lavar os pés, um por um, os pés dos discípulos. Meus irmãos, pensem nisso, pensem, vejam que coisa tremenda. Jesus se levantou e foi fazer este gesto de amor, porque Lucas 9,46 relata o fato de que levantou-se entre eles uma forte discussão sobre qual deles seria o maior. Aí Jesus levanta-se da mesa, começa a lavar os pés um por um, lavou os pés de Judas, aquele que daqui a pouco o trairia. Jesus lavou os pés de Pedro, aquele que daqui a pouco iria negá-lo. Jesus lavou os pés daqueles que daqui a pouco o abandonariam, quando no momento em que ele mais precisava dos seus discípulos, eles iriam abandoná-lo. E Jesus lavou os pés de Tomé, aquele que iria duvidar da ressurreição. Por que Jesus fez isso? Ele mesmo respondeu em João 13, ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Que atitude magnífica, meus irmãos! O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que deveria ser reverenciado e adorado, ele mesmo curvou-se diante do ser humano e lavou os seus pés das pessoas mais indignas e que iriam cometer contra ele algumas atitudes tão tristes e tão tremendas que afetariam a vida do Mestre. Lições preciosas para nós. E nós percebemos que logo depois deste momento, está registrado no capítulo 13, Judas saiu da mesa para trair o Mestre, e foi então, depois que Judas saiu da mesa para trazer o Mestre, que Jesus deixou este último mandamento que nós lemos aqui, no verso 34 e 35. Jesus, então, após este momento, e em dizer para Judas, o que tem de fazer, faz-o depressa, ele disse então, olha, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que afirmação poderosa, queridos! E eu quero listar neste momento 10 motivos pelos quais o amor é mais importante do que muitas outras coisas, que o amor é muito mais importante, o amor que dedicamos um ao outro, uns aos outros, ele é muito mais importante do que muitas outras coisas. E quero também informar a igreja que alguns dos motivos destas listas eu extraí literalmente de uma reflexão do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas percebam, irmãos, por que Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor? Qual a importância do amor fraternal, do amor ao próximo, do amor àquelas pessoas que estão no nosso caminho, porque o nosso próximo sempre será a pessoa que estiver diante de nós, onde nós estivermos. Então percebam por que o amor é mais importante. Em primeiro lugar, o amor é mais importante porque é superior ao conhecimento. Você sabia disso, querido? Você pode ter muito conhecimento, conforme disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, 12. Você pode ter feito muitas faculdades, você pode ter muita instrução, mas o apóstolo disse, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver amor, eu nada serei. É por isso que tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria, porque conhecimento sem sabedoria é orgulho, meus queridos. Então o amor é muito mais importante do que o conhecimento. O conhecimento sem amor é orgulho. O conhecimento sem amor conduz à tentação de nos julgarmos superiores aos outros. Segundo motivo, o amor é o mais importante do que os dons espirituais. Você sabia disso, meu irmão?
O amor é mais importante do que os dons espirituais. Os dons espirituais, eles são básicos. Paulo disse que se não tiver amor, por mais importante que sejam os dons, isto não vale absolutamente nada. Lembram-se quando ele disse lá para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos anjos, se não tiver amor, isso não adianta nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então não importa a quantidade de dons que possamos ter, se esses dons não forem exercidos com amor, isto não valerá absolutamente nada. Amados, como nós ficamos impressionados com certas transmissões de certos cultos, onde com muita aparente autoridade, as pessoas se levantam e manifestam e fazem coisas que aos nossos olhos são tão impressionantes, mas dom sem amor é corrupção espiritual, querido. Exercício de dom sem amor é apenas uma manifestação exterior daquilo que se pode fazer, e o Senhor mesmo disse que no final dos tempos dirá para muitos, em verdade eu vos digo que nunca vos conheci. Terceiro, o amor é mais importante do que as ofertas sacrificiais. Acabamos de ter um momento de dedicação, de dízimos e ofertas, que é muito precioso na nossa vida, momento de dedicação, mas saiba que com amor e sem amor, com amor, nós estamos dedicando de coração, mas sem amor é vã a nossa oferta. E o apóstolo Paulo também disse isso ainda em 1 Coríntios 13, quando ele afirmou isto: o amor é mais importante do que as grandes virtudes, do que as ofertas sacrificiais. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A maior oferta, querido, o maior sacrifício que seja oferecido, sem amor no coração, isto não adianta absolutamente nada. Quarto, o amor é mais importante do que as grandes virtudes cristãs. Você sabia disso, meu irmão? É muito bom sermos crentes em Cristo Jesus e manifestarmos as virtudes que nós precisamos de fato refletir da pessoa de Jesus em nós. Mas o amor é ainda mais importante do que as grandes virtudes cristãs. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três, porém, o maior destes é o amor, queridos. Porque quando nós chegarmos ao céu, nós não precisaremos mais ter fé, tudo já se terá cumprido. Quando chegarmos ao céu, não precisaremos mais ter esperança, porque quando chegarmos ao céu, queridos, nós viveremos eternamente com Deus, e lá só viveremos o amor, e lá no céu só o amor permanecerá, porque Deus é amor. Em quinto lugar, o amor é mais importante porque é a evidência da nossa conversão. Vou repetir, queridos. O amor é mais importante porque é a verdadeira evidência da nossa conversão. Um crente convertido, um crente que tem Jesus no seu coração, ele manifesta atitudes e gestos de amor para com o seu próximo. Por isto, um novo mandamento vos dou. Quem é servo do Senhor, reflete isto através das suas palavras, reflete amor através dos seus diálogos e conversas com as pessoas. O amor é mais importante porque é a evidência da nossa conversão. E em João, 1 de João 3,14 está registrado: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Ouçam isto, queridos, que coisa preciosa. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos aos nossos irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte, é o que está registrado da palavra de Deus.
Quem não ama seu irmão, a quem vê permanece na morte. Aquele que ama seus irmãos passou da morte para a vida. E se você é filho de Deus e Deus é amor, logo você ama. Você não pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama seu irmão a quem vê. Amados, que coisa tremenda! Como nós precisamos estar refletindo sobre este mandamento deixado por Jesus Cristo. E em sexto lugar, o amor é mais importante porque é a prova do nosso amor por Deus. O amor é mais importante porque é a prova do nosso amor por Deus. Vejam 1 de João 4, 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Você pode rasgar o coração, queridos, em declaração de amor a Deus, mas o que você faz do seu irmão que está aí ao seu lado? Pense nisso, querido. Você pode dizer para Deus: Senhor, eu te amo, Senhor, o Senhor é a razão do meu viver, mas qual é o relacionamento que você tem com o irmão que está aí ao seu lado? Você o ama, você o serve, você o socorre quando ele precisa de você, você o abençoa com a sua vida e com aquilo que você tem. Sétimo, o amor é mais importante, porque é o maior de todos os mandamentos. Mateus registra o momento em que o intérprete da lei se aproximou, experimentando Jesus, e ele disse, e um deles, intérprete da lei, aproximando-o, lhe perguntou: Mestre, qual o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E disse Jesus: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E observem, queridos, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não amo, se você não ama, nós estamos quebrando os principais mandamentos da lei do nosso Deus, amados. Porque o cumprimento da lei é o amor, é o amor. O cumprimento da lei é o amor. O amor, em oitavo lugar, é o mais importante, porque é o cumprimento da lei. E nós lembramos bem, as tábuas dos 10 mandamentos eram duas, e eram divididas da seguinte forma: a primeira tábua continha os 4 primeiros mandamentos relacionados com Deus. Primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos relacionados com Deus e a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome de Deus em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar. 4 mandamentos do nosso relacionamento de amor para com o nosso Deus. E na segunda tábua continham 6 mandamentos. Agora, o relacionamento horizontal: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E como é importante nós sabermos que quando nós amamos, nós cumprimos os 4 primeiros mandamentos relacionados a Deus, e quando nós amamos, nós cumprimos os 6 outros mandamentos contidos ali nos 10 mandamentos. Portanto, os 10 mandamentos podem ser reduzidos numa única palavra, na palavra amor. Por isto Jesus Cristo deixou este novo mandamento: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E por isto Paulo afirmou que quem ama cumpriu toda a lei. Que bênção, queridos, podermos exercer uma vida e relacionamentos de amor. Nono motivo pelo qual o amor é o mais importante. O amor é o mais importante
porque é a prova da maturidade cristã. Ouça isso, querido. O amor é o mais importante, porque é a prova da maturidade cristã. O que, ao inverso, também é verdade. A falta de amor nos relacionamentos é uma manifestação clara de falta de maturidade cristã. E nós somos chamados por Deus para vivermos uma vida de santidade e uma vida de amor, para que desta forma nós possamos, de maneira madura, consciente, nos relacionarmos uns com os outros e aprendermos a conviver uns com os outros, apesar das nossas diferenças. O crente maduro, então, não é aquele que tem todo o conhecimento teológico. O crente maduro não é aquele que sabe diversos livros da Bíblia de cor, e isso é muito bom, querido. Mas o crente maduro, querido, é aquele que, através do amor, exerce todas as suas funções, se submetendo ao outro e entendendo que o outro é tão ou mais importante do que você. E ainda, não é aquele que exerce muitos cargos e tem muitos dons. A prova da maturidade cristã é a capacidade que você tem de amar todas as pessoas. Vou repetir isso, querido, ouça só. A prova da maturidade cristã é a capacidade que você tem de amar todas as pessoas. Mas eu gostaria de dizer uma coisa, amados. Não é fácil nós, de fato, amarmos todas as pessoas. E quando entendemos isso, e quando ouvimos isso, sentimos o nosso coração tão apertado. Mas há pessoas com as quais eu não tenho afinidade. Meus irmãos, é natural isso. Temos mais afinidade com umas pessoas e menos afinidade com outras. Jesus Cristo mesmo tinha o seu discípulo amado que recostava ali a cabeça no seu peito e em intimidade conversavam, havia mais proximidade. É natural, queridos, que num determinado momento onde houve um desentendimento, nós guardemos no coração algumas tristezas, mas isto precisa ser colocado diante de Deus e viver em amor. Ouça isto, não é morrer de amores por todo mundo, mas é ter a capacidade de amar compreendendo a falha do outro e ainda assim estendendo a mão se porventura o outro tiver alguma necessidade, alguma carência. Porque o amor é prova de maturidade cristã. Quem se melindra à toa, querido, não consegue perdoar. Quem se melindra à toa e se afasta e se distancia, revela sua imaturidade espiritual, revela imaturidade na sua vida cristã, porque mais importante, o amor é mais importante, porque a maturidade cristã revela isso. E em décimo, e aqui ainda temos uma colocação importante em Romanos 13, de 8 a 10, que diz o seguinte: não fiqueis devendo a ninguém coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olhem que coisa, irmãos. Quem tem amor, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, Paulo dizendo aos Romanos lá no capítulo 13, não adulterarás. Quem adultera é falta de conhecimento, queridos, e desagrada o coração de Deus. Quem adultera não ama o seu próximo, quem adultera está distante do Senhor. Portanto, não adulterarás, não matarás. Há muita gente que não mata tirando a vida com uma arma, mas mata com as suas palavras. Quantas pessoas tendo suas vidas profundamente prejudicadas por causa de palavras infelizes, palavras de maldição, palavras que trazem marca na vida de muitas pessoas. Então, por isto, não matarás, não furtarás, diz ainda Paulo em Romanos 13, verso 8, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amar, queridos, é nos colocarmos no lugar do outro, e isso não é novidade, nós tantas vezes ouvimos isto. Mas também é verdade como nós negligenciamos esta verdade tão importante para a nossa vida. Coloque-se no lugar do outro.
Quando você vir alguém com um comportamento inadequado, tente imaginar o porquê daquele tipo de comportamento. Que história de vida está incluída naquele comportamento, queridos. Então, o amor é fundamental, é precioso. Você ama a Deus, você ama o seu inimigo, você ama e honra as autoridades, você ama seus irmãos que pensam diferente de você. Se você ama assim, então você é um crente maduro. E lembrando, como foi dito, que amar é entender as diferenças e conseguir viver em harmonia. E o 10º motivo, o amor é mais importante, porque num absoluto gesto de amor e de graça, Deus enviou Jesus a este mundo para morrer por nós pecadores. Nós nada merecíamos de Deus, não éramos dignos das bênçãos do Senhor, mas no entanto, Ele nos amou, conforme está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor que nós estamos nesta manhã relembrando aqui, amor que fez com que de graça e pela graça o Senhor oferecesse o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Que nos ajude o Senhor, queridos, nesta manhã, enquanto ouvimos agora o coro, preparando o nosso coração para este momento de celebração da ceia do Senhor, daquele que se tornou o nosso sacrifício, daquele que carregou as nossas culpas e por isso precisamos aprender a amar os nossos irmãos com as diferenças e dificuldades que nós possamos ter com eles, que nós possamos estar refletindo e preparando o nosso coração para juntos celebrarmos aqui a ceia do Senhor. E dali nós teremos então a conclusão desta reflexão. Que o Senhor nos abençoe, amados.